Tudo sincronizado. Então, né? É Sim, pra aí sincronizar o você vai áudio. sincronizar a partir daí, depois corta. Então, eu tô aparecendo bem aí, tá tranquilo? Tá, os dois. Eu tô bonito? Tá. Você também tá bonito, Paulo. Então vamos começar. Olá pessoal, esse é o canal da revista O Odisseu. Eu sou o Paulo Zan, colunista da revista O Odisseu. E hoje, dando sequência às nossas entrevistas, eu vou entrevistar Marcos Vinícius Rodrigues, que é autor, está lançando o Motel Mustang pela P55 aqui em Salvador. E resolvi ter essa conversa com ele para a gente saber um pouco de como foi o processo de escrita e o que ele tem para nos contar um pouco acerca dessa obra. Preparei algumas questões para você, Marcos. Primeiro, Tá certo. boa tarde, se você quiser falar alguma Boa coisa para os tarde, bom ouvintes. dia, boa noite. É um prazer estar aqui com você, com a Odisseu. Você que esteve em outra ocasião como entrevistador, Eu né? já fiz entrevistas para o Odisseu. O Odisseu, né? E agora está aqui enquanto autor publicando seu novo livro de contos. Antes de começar as perguntas, eu queria falar brevemente uma mini biografia do autor, assim como está aqui na orelha do livro, né? Marcos Vinícius Rodrigues escreve livros de contos em que coesão e unidade são sólidas, desde a unidade temática, como Em Cada Dia sobre a Terra, Café Molotov e O Mar que Nos Abraça, até a experiência de contar uma longa história, não em capítulos, mas em contos, como acontece em A Eternidade da Maçã, considerado um romance desmontado. Seus 3 livros da coleção Cartas Baianas, da P55 edição, Três Vestidos e Meu Corpo Nu, Eros Resoluto e Se Tua Mão Te Ofende, poderiam estar reunidos em um único volume. Natural de Ilhéus, passou parte da infância na Amazônia e mora em Salvador desde os anos 1980. É membro da Academia de Letras da Bahia, que é onde estamos gravando a entrevista. Já entrando no Motel Mustang, Marcos, eu queria te perguntar, do ponto de vista prático, quanto tempo levou desde a pesquisa até a versão final do livro? E eu quero salientar que é importante dizer isso porque é uma questão que às vezes o leitor não tem tanto acesso e muitas vezes para as pessoas o livro pronto ali pode parecer ter dado menos trabalho, principalmente os bons autores, eles tornam o livro tão degustável, tão fácil de ler, digamos assim, você vai num fluxo lendo, que às vezes o leitor pode achar que não deu tanto trabalho fazer, mas que eu acho que é justamente o contrário, são esses livros que mais deram trabalho na sua concepção. Eu acho que não foi nem tanto tempo assim. Eu tive a ideia em maio e acabei em dezembro, no finalzinho de dezembro. De maio a dezembro. De maio a dezembro. Eu acho que a escrita mesmo começa em julho, por aí, que eu realmente começo a escrever mesmo, mas é esse período, é um período curto, porque, bom, eu já escrevi um livro em 3 meses. Caramba. O Cada Dia sobre a Terra foi escrito em 3 meses, embora eu tivesse passado um ano pensando. Eu fui convidado para publicar pelo prêmio do Banco Capital e eu disse, eu vou fazer um livro assim. E eu pensei o livro, mas eu só comecei a escrever quando eu recebi o convite oficialmente. E aí eu tive 3 meses para escrever o livro, né? Então foi bem rápido. O Mar que Nos Abraça foi uma encomenda, durou alguns meses também, e foi dentro de um ano. Então pode ter, eu não lembro as datas, eu não parei para pensar, mas eu devo ter começado no começo do ano e ele foi publicado em novembro, dezembro, por aí, né? Então deve ter sido meses também, mas eu não tinha compromisso com prazo, fluiu.
né? Não tinha, quer dizer, tinha compromisso, mas se não fizesse não tinha problema nenhum, né? O Cada Dia Sobre a Terra tinha um prazo, porque tinha uma data de lançamento e tal, e o Motel Mustang tinha um prazo que eu me dei, porque eu queria que saísse em maio desse ano, né? A partir de um momento lá da feitura do livro, quando eu percebi, eu me dei conta da data redonda de 35 anos do acontecimento, eu pensei, então tem que sair em maio do ano que vem. Por isso que eu, embora depois de dezembro, eu fiz revisões, porque já entregue para a editora, eu fiz algumas revisões, tudo, mexi pouco, mas mexi alguma coisa. Mas ele ficou pronto em dezembro, para poder mostrar para a editora, né? Mas eu já escrevi uma simples historinha de 33 páginas que levou 4 anos para escrever. O Se Tua Mão Te Ofende foram 4 anos para escrever 33 páginas. Então varia muito para cada história. Muito, né? E eu tenho coisas que eu estou escrevendo há muito tempo, né? E no caso do Motel Mustang, pelo que eu percebi, teve uma demanda de fazer uma pesquisa no jornal, por exemplo. Como é que foi esse processo? Eu nunca tinha feito. Eu já tinha feito pesquisa no A Eternidade da Maçã, eu fiz pesquisa, né? Mas eu tinha uma história completamente ficcional e eu fiz pesquisas para dar o contexto de época. Então não tinha um lugar, um acontecimento específico para eu pesquisar, né? Nesse não, eu tinha um acontecimento específico, esse acontecimento que é o desabamento da encosta sobre o motel precisava ser retratado, né? E as personagens e as histórias vieram a partir da pesquisa, exceto uma delas que eu já tinha na cabeça quando eu tive a ideia. As outras, as personagens vieram dos jornais, de frases de jornal. Isso aqui é um personagem, isso aqui é um conto. Eu fui pensando assim, na primeira leitura no Jornal à Tarde, eu já peguei algumas histórias dali, entendeu? E aí, depois eu fiz uma pesquisa mais aprofundada para retratar mesmo o desabamento, que é o quarto conto, o Peso de Tudo, que ele é muito pesquisado. Ali tem muita informação histórica do que aconteceu dentro daquela ficção. E os leitores vão ver que é um ponto de ruptura da história, né? Eu diria que esse conto ele é dividido em duas partes, né? Tem uma primeira que situa um acontecimento e uma segunda parte que já entra nas 3h30, que é o 3h30 da madrugada é o horário do desabamento, horário. né? É o que se diz que é o horário do desabamento. E ele vem numa história, eu conto fatos, e aí eu interrompo o conto para me aproximar mais do acontecimento real, embora eu faça a ficção. Mas eu me aproximo mais do acontecimento real e depois eu volto para a história da protagonista, que é uma personagem inteiramente ficcional, e a reação dela, as consequências do desabamento nela, né, que é a Vânia Luciane, que não gosta de ser chamada de Vânia, Luciane, só de Luciane. Bom, eu queria te perguntar, já entrando nos contos, né? Você já tocou de algum modo. Eu percebo uma escolha de entrada e uma escolha de saída da obra. Pela minha leitura, houve uma entrada, digamos, pela carne e uma saída pela alma, através de uma porta bem estreita. Como é que foi a montagem dessa obra nesse aspecto? Eu não tinha pensado por esse aspecto, não, mas você tem razão. Os primeiros contos são carnais mesmo, porque os 3 primeiros contos são os casais nos quartos. O primeiro não é no quarto, é o casal chegando, né, um casal de jovens. E é mais ligado ao sexo mesmo, ao amor e concretizado no sexo, né? E o último conto, da viúva do pastor que morre no motel. É o que se vê do alto. Se vê do alto, né? Ele é um conto todo dentro do imaginário religioso cristão, cristão evangélico, né? Inclusive o modo de falar das pessoas, tá? vai por aí. E realmente termina com a porta estreita, né? Que é uma
uma imagem da Bíblia, né? Pela porta estreita, eu não sei direito de qual, mas pela porta estreita entram os justos e quem não é justo, quem não é legal, não entra pela porta estreita. A história é essa. Exatamente. E nesse conto especificamente tem uma coisa que me chama muita atenção, que é você traz essas imagens da Bíblia no começo, aí você apresenta os personagens, o que está acontecendo ali com eles, e durante essa apresentação dos personagens você já vai entrelaçando as coisas, a ponto de quando um personagem entra em cena, por exemplo, ele tem dificuldade por passar por aquela porta. Isso me chamou muita atenção, né? Um personagem ali que está na figura do pastor evangélico, ele sente uma dificuldade. Em dado momento ele tem que sair de novo e ele reclama da porta de novo, né? Que a primeira coisa que eu vou mudar quando eu assumir essa igreja vai ser a porta. É bem óbvio, né? É bem óbvio que nem ele nem o balde entrarão no céu. Porque o balde também não passa pela porta estreita. Passa pela porta. Exatamente. A porta estreita é assim, eu não sou um cristão, assim, leitor de Bíblia, nem nada, embora eu use muito, né? A porta estreita, eu conheço a passagem da porta estreita por causa do romance do André Gide, A Porta Estreita. Inclusive foi o primeiro romance que eu li dele, né? Uma moça que pegava o ônibus comigo me emprestou. Isso, coisa que acontecia antigamente. As pessoas se conheciam nos ônibus e emprestavam livros. Então eu conheci o André Gide daí. A Porta Estreita é um livro sobre a ascese, né? Sobre a pessoa que renuncia à carne, né? Para entrar no céu, resumindo, falando de uma forma bem simplista, né? E é um oposto complementar de outro livro dele, que é O Imoralista, que é justamente o contrário. É o cara que vai para o norte da África, conhece uns rapazinhos árabes e transa com esses rapazinhos árabes e tudo. Então é a carne, é o pecado, né? Então ele trabalha, são livros irmãos, e ele trabalha essa dualidade, né? Esses opostos nos dois livros. Então a porta estreita, essa imagem da porta estreita aparece para mim na literatura. E aí, quando eu estava escrevendo, no conto do desabamento, a personagem Vânia Luciani, ela chega a mencionar, eu acho que depois eu apaguei, eu deixei mais suave ou retirei a menção completamente. É porque ela também é uma religiosa católica, né? E eu acho que eu apaguei, porque eu não lembro mais agora se eu apaguei ou se eu só mexi de um jeito que não ficasse claro. Mas me ocorreu aí a porta estreita, né? E quando eu fui para o outro conto, que inclusive foi a primeira ideia que eu tive, essa imagem veio aparecendo mais completa. As duas personagens desses dois contos, em dado momento, elas se perguntam sobre os pecadores, né? As pessoas que estavam ali. Se aquilo de algum modo foi uma ira divina ou se foi só um mero acaso, porque querendo ou não também tinha no julgamento dessas personagens tinham pessoas que estavam ali trabalhando, que estavam não necessariamente numa vida pecaminosa como uma visão religiosa haveria de constatar. Você já tocou no tema da religião e eu pensei uma questão acerca disso porque eu notei essa coisa justamente, né, de aparecer o cristianismo primeiro como catolicismo, depois como a versão evangélica, né? E aí eu anoto o seguinte: no conto O Peso de Tudo você trabalha com uma personagem católica, a dona da medalhinha, né? Que, querendo ou não, de algum modo faz a gente pensar sobre isso, né? A medalhinha já aparece na capa e aí a gente fica se perguntando de que modo que essa medalhinha foi parar ali no meio da lama, né? E aí, obrigado. O seguinte, no conto O Peso de Tudo. No conto O Que Se Vê do Alto, já vemos o contexto evangélico. E aí a minha questão é o seguinte: você optou por não trazer em nenhum conto o contexto das religiões de matriz africana, estabelecendo bem esse contexto cristão. Foi uma escolha narrativa? Achou que não cabia para essas histórias? Lembrando que você tem um outro livro que trabalha muito isso, que é Cada Dia Sobre a Terra. Ou nas pesquisas foi algo que você notou? Por exemplo, essa ideia do fiel,
se de algum modo apareceu nas pesquisas já voltada para o cristianismo, e aí você optou por não Porque eu acho tratar. que o sexo não é uma questão do candomblé, né? Não é uma questão do candomblé. Acho que o candomblé não se preocupa com isso. As pessoas vivem simplesmente. Quem se preocupa são os cristãos. Os cristãos é que pensam muito em sexo. Se martirizam. Eles é que estão muito preocupados com isso. É uma questão para os cristãos, né? Para o candomblé não é uma questão. É a questão assim, não pode em determinados momentos, tem que ter um resguardo, mas por uma questão de energia, não porque é errado, mas porque naquele momento você tem que direcionar suas energias para outro lugar momentaneamente, né? É isso que acontece, sem julgamento de valor. Não Né? tem o pecado, né? Por uma questão de, em muitas aspas, de conveniência energética, de momento. Não pode fazer sexo em alguns momentos, porque naquele momento, por algum motivo de energia, de concentração, não é legal. Né? E isso tem no esporte também, né? Tem a mesma coisa. Não é que é errado, é porque naquele momento não é o momento, não é adequado. Então não é uma questão. Né? E aí se eu fosse falar de candomblé, não me ocorreu, não é uma decisão consciente, apenas não me ocorreu. O candomblé não me ocorre normalmente. Tem várias coisas da Bahia que não me ocorrem normalmente. Eu não sou um escritor baiano que naturalmente usa certos lugares comuns do baiano. Né? Então, quando eu falo é porque eu quero comentar alguma coisa. E aí eu não tinha nada nesse momento para comentar sobre o candomblé. É isso. Perfeito. Eu tinha para comentar sobre o cristianismo, que eu sempre tenho. E você de algum modo já tocou na outra questão, né? Você falou de não evocar certas coisas que são comuns quando se pensa em Bahia, né? E eu gosto dessa fuga do óbvio e ela me aparece no Motel Mustang em outro aspecto. Por exemplo, o leitor é levado a intuir algo dos personagens e esse algo não se sucede, como é o caso da personagem, sem querer dar spoilers ou enfim, para quem não leu ainda, mas a personagem dona da medalhinha. Quando a medalhinha aparece na capa aqui e você sabe da existência dela dentro do conto, eu pelo menos num primeiro momento eu fui levado a inferir algo antes de terminar o conto. Eu já pensei, bom, vai acontecer tal coisa com essa personagem. E aí à medida que o conto passa, nossa, para mim foi uma bela surpresa quando você foi para outro lugar, não exatamente aquele que a gente espera. E aí, aproveitando também, porque foram os dois contos que mais me marcaram, no O que se vê do alto, você termina de um modo esperançoso, digamos assim. É uma personagem, a personagem Mira, Dona Mira, ela passa por uma série de provações, digamos assim. Ela passa por julgamentos das pessoas que estão ali à sua volta e de quem ela menos esperava. E aí você poderia facilmente cair na tragédia pela tragédia e terminar a história dessa personagem com mais tragédia, né? Ela já está vivendo num contexto de uma história sobre uma tragédia, a vida dela é atravessada por essa tragédia que leva seu marido e leva a família como uma estrutura dentro da sociedade. Então eu fiquei pensando, ele poderia facilmente cair nessa tentação de dar mais tragédia ao fim dessa personagem, mas não, você suaviza, não no sentido de deixar mais fácil ou algo do tipo, mas tem uma superação da personagem. A cena, pra mim, foi assim, eu fiquei me segurando no momento em que ela, de euforia, né, no momento em que ela pega a vassoura e começa a derrubar as cadeiras dentro da igreja. Que cena magnífica, viu? Então eu fiquei pensando um pouco sobre essa fuga do óbvio. Olha, essa cena deve ter sido uma das cenas que eu mais reescrevi na minha vida. Porque essa cena é muito melodramática. E aí você se aproximar do melodramático é muito perigoso, né? Então eu reescrevi muito, ela era mais pesada, né? mais expressionista, e eu fui limpando, eu voltava, relia e limpava,
e tirar. Ela batia de verdade com a vassoura no pastor, mas agora ela só varre a cara dele com a Ela varre a cara piaçava, né? dele. Eu fui suavizando para tentar diminuir o melodramático. Mas é melodramático, e eu acho que tem que ser melodramático, porque o ambiente é melodramático. O ambiente evangélico, por causa das citações bíblicas, né, da frase da Bíblia, né, ele acaba ficando num tom mais melodramático. Você vê que as falas são mais melodramáticas. São falas maiores, né, são frases Sim. mais longas, né, que não é meus personagens geralmente não falam assim, né, mas eles estão falando, inclusive porque estão citando a Bíblia. Estão citando a Bíblia ali, né, nas suas falas, né? Então, o modo de falar é daquele jeito, né? E isso leva para o melodrama. Isso leva para o melodrama, porque é um registro que tem ali. E o melodrama é muito perigoso. Pode dar tudo errado. Nem garanto que não tenha dado, mas pode dar tudo errado. Então, eu reescrevia, eu sabia que eu não podia fazer seco como eu normalmente faço as coisas, né? Tinha que ter um derramamento mesmo. A personagem exige esse derramamento, porque ela tá represada, né? Tentando segurar aquela filha em pé, né? E aí tem essa cena da vassoura e tal, mas depois ela se contém. No É, final ela fica contida. é uma violência contida dela, digamos Ela assim. vai se contendo, porque é como eu percebo melhor o mundo, com mais contenção. Né? Então, para mim, foi muito trabalhoso fazer esse. Foi o primeiro conto que eu pensei, e foi o último que eu escrevi, porque eu escrevi na ordem que está no livro. Eu não escrevi nessa ordem. Né? Embora eu tivesse tido as ideias antes, o quinto conto da toalha também eu pensei antes. Uma das primeiras coisas que eu pensei, eu vi a notícia da toalha no jornal e eu pensei, é uma história, mas eu escrevi na ordem do livro. Né? Eu planejei o livro e escrevi na ordem. Então foi o último que eu escrevi, e enquanto eu escrevia os outros, eu ficava remoendo essa história. Remoendo, visualizando ela subindo aquelas escadas. Eu subi aquelas escadas com ela muitas vezes antes de escrever. Né? Um dado. Aquela subida da escada que ela faz, eu retirei a imagem da minha cabeça de Morgana, a fada Morgana, em As Brumas de Avalon, Nossa, indo para Avalon no final dos 4 livros. Eu acho que ela sobe várias vezes, ela faz um caminhãozinho que vai subindo, ou é coisa da minha cabeça, que eu posso também já estar ficcionalizando. Mas eu tenho uma imagem que eu li lá nos anos 80. Eu tenho uma imagem de Morgana subindo para eu acho que encontrar uma pedra no lugar onde era Avalon, que já não é mais, porque o cristianismo já chegou e Avalon desaparece nas brumas. Né? E então ela faz uma subida semelhante na minha cabeça. Claro que está completamente diferente. Ninguém vai se procurar lá nas brumas de Avalon, não vai achar igual. Mas na minha cabeça a imagem é semelhante. Inclusive ela dobrar para a direita e tudo. Então, eu tirei daí. Né? E aí eu ensaiei muitas vezes, eu contei os degraus de como ela subia e tal. Então eu fui visualizando tudo muito antes, enquanto eu escrevia os outros contos, que às vezes eu não estava escrevendo, que eu passava dias e dias sem escrever os outros contos, e eu ficava pensando naqueles contos, nos outros e tal. Então o processo é muito assim. Mas mesmo assim, quando eu finalmente cheguei na cena, naquelas cenas finais, né, tinha um problema de melodrama que me incomodava, que é semelhante ao problema que tem no Se Tua Mão Te Ofende, que também tem um final muito melodramático, também tem um final de destruição, a pessoa derrubando coisas, quebrando coisas, né? E também tem uma escada, tem uma subida. Meu Deus, são as recorrências, né? E é melodramático. E eu demorei 4 anos para escrever porque eu não sabia como chegar àquele final de uma maneira crível. Né? Então eu parei de escrever. São 4 anos sem escrever.
o Cito Monte ao Fim. Eu sabia o começo, eu sabia o final, eu não sabia como eu chegava naquele final de uma maneira que funcionasse. Então levei muito tempo para encontrar como aquilo funcionava, né? E foi um meu momento de aprendizado de como escrever. Tanto que eu falo muito desse texto nas minhas oficinas, porque enquanto eu escrevia ele, eu aprendi muito do que é escrever, né? Obrigado. Obrigado. A gente tem essa maravilha de Dona Val servindo cafezinho pra gente. Muito obrigado. As vantagens da Academia de Letras da Bahia, tem Dona Val. Sim, Marcos. E uma outra coisa que me chama muita atenção no livro é a profundidade dos personagens, porque você vai entrelaçando camadas que o leitor pode passar por elas sem dar muita atenção, mas ele também pode se deter nelas. Por exemplo, no primeiro conto, tem uma questão que o personagem precisa resolver, digamos assim, que é a primeira ida ao motel com a namorada. Só que, paralelo a isso, tem uma história do amigo que você vai fazendo inserções ali que o leitor se pergunta: essa amizade é estranha. Esse amigo tem algum também sentimento. Acho. Você achou? Eu Sentimento também acho. por Não ele. foi só coisa da minha cabeça. Eu acho que tem alguma coisa estranha ali entre eles. Entre Miguel e e Eloy. Eu acho que tem. Eu acho. E uma terceira camada que eu ainda vejo, que é uma questão que você não explora tanto, mas ela é mencionada e na minha visão ela aparece depois de novo, que é a do esquema da oficina ali, onde eles vão conseguir o carro. Essa oficina é mencionada, eles vão até lá pegar as peças do desmonte, né? E o menino pode usar o carro. E aí essa oficina aparece, na minha leitura aqui, ela reaparece no final. Porque um outro personagem vai levar o carro para consertar em tal lugar. Foi Tem uma coisinha aí sim também. Tem alguma coisa. uma construção que Tem. você não elaborou tanto, mas está ali para o leitor Tem sim. pensar Tem essas qualquer camadas. coisa aí sim. Tem. Eu também acho. Eu desconfio também. Do jeito que você está desconfiado, eu também estou desconfiado. Mas a gente não sabe. E esse é o legal. Eu escrevo também sem saber. Eu não sei o que é que acontece. Se tem alguma coisa entre Eloy e Miguel. Eu pensei em contar a história de Miguel, que Miguel não vai para o motel, né? Então ele está vivo. A gente não sabe também quem morreu, né? Ele está vivo. E eu pensei em fazer uma história com ele, no final, fazer como nos filmes que tem o que aconteceu com as pessoas depois, né? Eu pensei em fazer alguma coisa assim. Tudo porque eu queria falar do Corpus Christi. Eu queria falar uma coisa do Corpus Christi que eu não falei no livro. Tem uma questão com isso, né? Mas aí eu queria falar isso. Então o que é que eu faço mais? Aí eu boto as outras histórias e tal. Mas aí eu preferi não... Porque eu acho que o livro ficou tão redondinho. É porque eu sei muito mais histórias do que está dentro do livro, né? As histórias reais que aconteceram e as histórias que eu pensei, né? Mas eu, sei lá, algum dia talvez eu escreva sobre Miguel. Miguel é um personagem que me interessa, assim como Dona Mira também me interessa. Dona Mira, eu tinha vontade de contar a história dela toda, completa, né? Mas talvez não seja tão interessante, talvez não sustente uma história longa, uma novela, um romance. Olha, não não me sei, ocorre. porque tem muitas questões nessa Tem personagem, muito, né? tem Sobre a muito. casa, sobre a família dela ter morado ali, onde hoje é uma igreja, na história, né? No momento da história. É uma igreja, mas já foi a casa dela. Exatamente. Tem uma cena pra mim que foi muito bonito como você construiu, mas ela é triste, digamos assim, que é a personagem chorando ali dentro da igreja e em dado momento a gente percebe ela também que ela tá chorando onde já foi um dia o quarto dela. Exatamente. Né? Onde talvez ela já tenha chorado muitas vezes. E o quarto e a casa dela era bem colorida. E agora tá tudo de uma cor só, uma azul, se não me engano. Tem aquela estética de igreja, né? Sim, é isso. Ela tem muitas histórias. Ela é uma personagem muito interessante. Muito interessante.
E eu acho que Eloy é muito interessante. Iranice é muito interessante, a gente não sabe nada dela, porque ela fica. O conto é do ponto de vista de Eloy, não do ponto de vista dela. Né? Então a gente não sabe nada sobre ela. E ela tem tipo. Ele vai dizendo pra ela no caminho, né, que é por aqui, é depois de não sei o que. E ela dá indícios de que ela já sabe onde é o motel, Porque né? qual é o problema dela? O problema dela é o problema de toda mulher. Ela sabe, ela é mais capaz, ela é mais está mais dona de si, mas tem que fingir que não é, porque ela é a mulher. Né? Então ela tem que esperar o menino tomar a decisão, ele é mais imaturo do que ela. Ela toma mais iniciativas. Ela é mais madura, ela sabe o que quer. E ele não, ele é mais criança, né? Tanto que ele é levado pelo amigo e tudo, ele não vai só, ele não decide sozinho aquilo ali, né? E ela tá pacientemente esperando. É uma menina que tem um cabelo cortado igual de Grace Jones, ela não é uma qualquer, ela é radical. Tem outra questão a pessoa que gosta de Grace Jones, a pessoa que gosta de Grace Jones Tem outra questão que aparece pra mim, que já encaminhando pro final, mas eu queria tratar dessa questão ainda, que ao longo dos contos os personagens meio que são avisados pelo destino que alguma coisa vai dar errado. Ou é a chuva que começou e já molhou um personagem, ou é um zíper emperrado. Alguma coisa está dando indício de que é para eles irem embora, que não é para ficar ali. Alguma coisa de algum modo tá como se fosse o universo dando uma segunda chance, né? Mas eles decidem seguir, alheios àquilo, porque eles, quem sabe da tragédia somos nós, leitores, que estamos em um outro lugar. Os personagens eles estão meio que condicionados àquilo que está acontecendo com eles no momento ali. Eu gostei muito de como você insere essas coisas. Não é algo forçado, assim, de tipo... Como aparece nas tragédias, né? De um adivinho chegar para o personagem e contar tudo que vai acontecer e ele se recusar. Não, são pequenos avisos da ordem do simbólico, que não são tão elaborados, né, para os personagens. Mas é uma tragédia do ponto de vista literário também, claro. Então, o livro é uma tragédia. É uma tragédia climática, né? Uma tragédia humana, mas é uma tragédia literária. Então, o final na tragédia, o final é aquele, você não escapa. O final é ruim mesmo, é a morte, né? É o fado, você tem a sua sina, você vai acabar daquele jeito, né? E eu sabia disso, e o livro, a estrutura do livro, a edição é preparada para isso, para o leitor saber que é uma tragédia, que vai acontecer daquele jeito, para que eu possa trabalhar os dramas com calma, sem precisar ficar anunciando a tragédia. Então, já sabemos o que vai acontecer, né? Já sabemos, então a gente vai tratar de outras coisas. Desde o inquérito policial no começo. Exatamente, é para isso, já está avisado, né? E aí a gente vai tratar de outras coisas ali também, né? Então, tanto que tem muitos avisos, tem muito pretexto, né? Antes de começar o livro, avisando, localizando, avisando tudo. Então é isso. Agora, você não falou do conto da face... Como é que é o nome do conto? A Face Escondida. Eu não sei o nome dos... A Face Encoberta. Né? Que me interessa muito. Porque é o casal gay. Né? Tem um casal... eu mencionei por alto, né? A questão do zíper que fica um casal gay que tem lá esse entrecho bem-humorado do zíper que não abre, eles não conseguem transar, né? Porque não conseguem tirar a calça. Mas aí é um comentário sobre o que está acontecendo na época. A gente está bem no meio da AIDS, né? Muito pesada. Aparece essa menção. E tem esse comentário da morte anunciada. Né? Tem um personagem que eles citam, né, que está muito magro e que as pessoas estão falando dele já dizendo como se fosse a ideia de um personagem AIDS, fora do conto, um personagem que eles comentam. Que não aparece, né? É só mencionado. Então, você tem um fantasma e eles estão ali transando e, claro, entre dois homens gays nos anos 80, o fantasma da AIDS está lá. Então, é o fantasma da morte, né?
E então eles estão comentando, tem a capa do Cazuza na revista Veja, né? Então tem esse fantasma pairando sobre eles, essa ideia de morte pairando sobre eles, e ao mesmo tempo a gente sabe que concretamente naquele conto tem a morte pairando sobre eles, que são aquelas duas cortinas de concreto que vão cair sobre o motel, né? E um deles comenta que a gente não sabe do que vai morrer, mesmo que esteja com uma doença terminal, né? Ninguém Ele sabe dá do um que vai exemplo morrer. de alguém que estava doente, mas que aí saiu na rua e foi atropelado, né? Pois é, ia morrer de câncer, mas não morreu, morreu do atropelamento, né? Então a gente não sabe do que vai morrer. Exatamente. E eles estão ali, sem dizer claramente que estão com medo da AIDS, né? Que se dizia AIDS, não se dizia que a pessoa era soropositiva, se dizia que a pessoa era aidética naquela época, mas ao mesmo tempo há outras mortes que podem acontecer e pode ter acontecido com eles, a gente nem sabe, né? Pode ter acontecido com eles também essa morte, né? Que eles não temiam, né? Não era previsível, para os casais não era previsível que pudesse acontecer alguma coisa porque o motel estava funcionando, né? Era previsível para os funcionários que sabiam o que estava Os acontecendo. funcionários já andavam tendo que enxugar a água que estava Exatamente. entrando nos Isso fundos. isso é um dado real. Os funcionários reais do motel sabiam que ia dar ruim, porque já tinha acontecido deslizamento, já tinha entrado lama em alguns apartamentos estavam já interditados e mesmo assim eles foram obrigados a se calar sobre o que estava acontecendo. Para finalizar, mas ainda mencionando uma personagem, a dona do motel aparece, né? Uma figura curiosa, no mínimo, assim. Parece aquelas... Ah, meu Deus, como descrever essa personagem? É uma senhora que parece não se importar muito com nada, né? Ela tá ali ganhando o dinheiro dela e tá alheia ao que aconteceu, acontece ou acontecerá. Ela aparece e ela aparece em dois momentos, pelo que eu me lembro. Um primeiro momento dentro de um conto com uma personagem conversando e num segundo momento ela é mencionada, né? Que tá aquele burburinho de gente que parece que a dona apareceu aí, né? E as pessoas vão em cima. Então ela claramente está incólume ao que toda a tragédia, ao que aconteceu com aquelas pessoas ali. E ela acredita nas coisas que ela acredita. Meu Deus do céu, a Nossa Senhora extraterrestre. É uma figura esdrúxula Ela acredita em extraterrestres, né? essa figura é curiosíssima. Você achou que eu inventei demais? Foi um alívio cômico. Na minha leitura foi um alívio O cômico. problema é que eu não inventei. Tá nos jornais. Minha nossa. A dona do motel, os donos do motel acreditavam em, a expressão é essa, seres extraterrestres. E os seres extraterrestres tinham dito a eles que eles não deveriam trabalhar com a energia do motel. Ela tem uma coisa da energia. E eles demoraram 1 ano e não fizeram nada porque eles usavam o dinheiro do motel para o trabalho espiritual que eles faziam. Então, depois do desabamento, ela dá uma entrevista e ela fala essas coisas. Isso está no jornal. Pode até não ser tão verdade assim, mas é o que está no jornal. Então, eu não inventei os extraterrestres. Eu inventei a Nossa Senhora extraterrestre, que eu botei um bolinho ali porque a Nossa Senhora de Medjugorje, não sei se a pronúncia é essa, é daquela época, anos 80, uns 4, 5 anos antes da aparição dela. Eu acho que é a última aparição de Nossa Senhora assim documentada que viralizou, né? Naquela época eu não usava essa expressão, né? Então eu fiz essa brincadeira com a Nossa Senhora que tinha a ver com a personagem, mas o pensamento de uma pessoa acreditar em seres de outro planeta, isso não é invenção, isso é fato concreto, né? É mais uma das coisas reais que estão ali pelo meio, assim como as mortes das personagens reais estão mais ou menos descritas, tem um monte, nesse conto tem um monte de elementos reais misturados na fantasia. Bem chocante, né? Porque a personagem ela desenvolve um trauma com aquilo, ela viu
as coisas desabando em cima de um personagem. E ela viu as pernas balançando como se ele tentasse resistir ainda, mas aí ela fica ali sem poder fazer nada, né? E aí eu só colori um pouquinho. O fato o acontecimento é esse. Eu só colori um pouquinho, contei de um jeito interessante. Mas o fato é esse, que é o motorista que não deveria estar lá. Não deveria estar ali. Não deveria estar lá, né? Então tem umas coisas muito pesadas no livro que não são invenção minha, são dados reais. Né? Eles estão ali no meio da história ficcional, bem embalados, mas embalados ali na ficção e misturados, mas estão lá. E aí, voltando ao que eu disse mais cedo, como essas personagens se sentiram nessa situação é que importa. Importa para mim o trauma que a personagem Luciane sofre, dos barulhos que ela ouviu. Então, eu concentro o trauma dela não querer mais ouvir aqueles barulhos, aqueles gritos daquelas pessoas. Tem uma coisa muito interessante nessa personagem que, como ela sobreviveu, ela está ali fora, as pessoas estão ali atiçando, né, querendo saber, querendo informações, ela... encontraram um corpo. Aí ela fica assim, sem querer, conversa com isso. Eu tô traumatizada com isso, gente. Por que vocês estão aqui em cima de mim insistindo? Né? E ela tem esse trauma muito forte, a imagem do motorista sendo soterrado. É um livro que provoca essas sensações no leitor, né? Que nos coloca no lugar desses personagens para tentar compreender o que é aquilo que eles passaram e estão elaborando, ou no caso de outros, como seria estar ali sem saber o que vai acontecer. É isso. Marcos, muito obrigado, adorei conversar com você. O lançamento de Motel Mustang pela P55 é dia 6 de julho. Isso. No Goethe Institute, a partir das 16 horas. A partir das 16. Excelente, muito obrigado. Eu que agradeço a você e ao Odisseu.